Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as primeiras informações do Flamengo para vocês aqui no nosso canal. E meus amigos, a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios à estreia do técnico Sampaoli no Flamengo. Isso porque o Flamengo jogou com muita intensidade no primeiro tempo da partida, mesmo jogando com alguns jogadores que não pertenciam à equipe titular, como por exemplo o Marinho, o Vidal, o Gerson. E ele fez uma mudança tática, assim como ele havia prometido na sua apresentação na coletiva de imprensa, dizendo que quando ele costuma estar com a posse de bola, ele ataca com 5 ou 6 jogadores. E nós vimos isso ontem na partida. Vimos ali Gabigol, Pedro, o Gerson, ele usou o Gerson ali apoiando também o ataque, o Marinho e o Ayrton Lucas fazendo todo aquele apoio e a construção das jogadas no ataque. Então nós vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre a grande vitória do Flamengo, porque é partida da Libertadores, então o Flamengo somou mais 3 pontos na fase de grupos e a imprensa esportiva rasgou elogios ao Flamengo. Então já chega aqui, nação, deixa o seu like, vai nos comentários, deixa a sua análise também da partida. Você gostou da vitória do Flamengo no Maracanã? Escreva nos comentários, compartilhe o vídeo e se você não é inscrito, eu convido você para fazer parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui sempre é notícias e informações do Flamengo para vocês, tá certo? Cresce desse vídeo, vou deixar aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal também do João Guilherme, ao canal Jovem Pan, link na descrição do vídeo. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo. O Flamengo, na estreia do técnico Jorge Sampaoli, venceu o Nublense. Vamos lá com os detalhes da partida com a Roberta, né? Vamos lá. Fã de esporte, o Flamengo chegou à primeira vitória na Conmebol Libertadores 2023, venceu o Nublense por 2-0 aqui no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos, jogo da estreia do técnico Sampaoli, que já estava gerando uma grande expectativa em relação ao time que ele levaria a campo. Foi com uma equipe com 3 zagueiros e com outras novidades também, Marinho pela direita e Vidal na equipe titular. E deu certo a estratégia de Sampaoli, que não parou nem um minutinho ali na área técnica. Marinho no primeiro tempo cobrou falta e Pedro abriu o placar. Depois de novo, com assistência de Marinho, Pedro fez mais um na partida. O mais importante é poder contribuir. É um trabalho novo com o Sampaoli, um cara que eu conheço bem, um cara que me deu a oportunidade no Santos, um cara que me ensinou a jogar desse jeito que ele gosta que eu jogue na linha, sempre sendo o cara que possa fazer uma jogada ali, sempre tá deixando os meus companheiros na cara do gol, criando oportunidades também para finalizar. Então, 2 assistências hoje foi muito bom. Faltou o golzinho, mas o importante é poder vestir essa camisa, é um privilégio que eu tenho de vestir essa camisa e poder cada vez mais corresponder. Eu sei que é uma nova fase para mim aqui, né? De jogar na posição que eu sempre gostei, de um cara que me colocou nessa posição. Eu trabalho, eu continuar trabalhando, me dedicando, para que cada vez mais eu possa corresponder. É um privilégio muito grande, né? Poder passar o cara que é o ídolo máximo do Flamengo, né? É o Galinho. Né? Eu cresci ouvindo meu pai falando Zico. Né? Então é um privilégio, é uma honra. Acredito que não só eu tô feliz com esse passo, como a minha família também está se sentindo muito honrada por essa marca. Espero poder fazer ainda mais gols e entrar cada vez mais na história do Flamengo. Pedro, que agora tem 18 gols na Conmebol Libertadores e passou o Zico, então, ali na lista, o Zico que tem 16 gols. Pedro está só atrás de Gabigol, com a camisa do Flamengo, que tem 28 gols marcados. Lembrando, com a camisa rubro-negra. O Gabigol, no total, tem 29, porque também balançou as redes uma vez com o Santos. Só para fechar, o Flamengo poderia ter vencido por 3-0, teve uma jogada de contra-ataque, Everton Ribeiro marcou, mas aí o VAR apareceu e o gol foi anulado. O juiz estava perto, né? Ele mesmo achou meio estranho chamarem por ele estar bem perto e ter visto o lance, mas acontece, é do jogo. É importante que não alterou o placar, a gente conseguiu fazer um jogo sólido. Diante da nossa torcida, e está de parabéns aí pela entrega, pela capacidade de entender e fazer os gols. E agora domingo já tem outra pedreira pra frente, vamos com calma, pé no chão e vamos crescendo de produção aí durante esse ano.
O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. No final de semana agora tem o Internacional pela frente, depois o Maringá pela Copa do Brasil, pela Conmebol Libertadores. O rubro-negro volta a jogar no dia 4 de maio contra o Racing. Roberta Barroso, muito obrigado, companheira. Estreia tranquilo. Para estrear tranquilo, tá aí, né? Em casa, né? Havia perdido pro Alcas. Então, e a estreia do Sampaoli também. Então, 57% de posse de bola, muito mais ações na área rival, 28-4, 17 chutes contra 3 do Nublense, sendo 6 no gol. Nenhum chute certo do Nublense. Aí, grandes chances 4-0, duelos vencidos 60-38. Sampaoli, eu até tratei com você, acho que eu pensei em tratar dessa escolha pelos jogadores que ele conhecia, Antero, e acabei não falando. Mas ele foi nessa, né? Botou o Marinho, o Vidal, o Gerson, jogadores com quem ele já trabalhou. E o Marinho falou que acabou participando dos 2 gols, né? Numa posição mais próxima do gol, como quem diz, eu rendo mais nessa posição. Falemos de Marinho, falemos do Flamengo como um todo, Antero. O Everton Ribeiro falou de um jogo sólido contra um adversário muito fraco, né? Mas você concorda que foi um jogo melhor já? Olha, foi, considerando-se o tempo de trabalho assim tão breve, tão curto, né, do Sampaoli, uma equipe que veio com algumas confirmações e outras novidades. Então, ok, o Fabrício, o Davi Luiz, o Léo, os 3 zagueiros, que o Vitor Pereira até já vinha utilizando, um pouco mais assim, o Vidal, que ele colocou meio que como ali o espanador da defesa. Aí, se considerarmos 4 ali no meio, o Marinho, o Thiago Maia, o Gerson, o Ayrton Lucas, né, jogadores que davam respaldo à defesa quando necessário, e também encostavam no Gabigol e no Pedro quando havia espaço para isso. Então, quer dizer, algumas alterações de postura e também de nomes, o principal deles, o Marinho, porque o Gerson vinha jogando, o Vidal também entra e sai, mas o Marinho talvez aquele que vinha tendo menos oportunidade, já com mais de 1 ano de casa. E o Marinho, para mim, foi um dos destaques da partida, um dos melhores em campo. Ele deu 2 passes assim esplêndidos para o Pedro. Agora, tem uma coisa do Pedro. Reparem no segundo gol, o domínio de bola dele e o drible que ele dá, ele desconcerta os marcadores. E o toque certeiro no gol, quer dizer, sem chance alguma para o goleiro. Eu estou vendo aqui, por isso que às vezes abaixo um pouquinho os olhos, né? Dá até a impressão de que estou distraído, mas é que o computador é que aparece a tela para mim. Bem, mas foi um Flamengo, eu estou vendo ainda aqui as jogadas, queria ver se aparecia o lance do segundo gol. Bom, um Flamengo que foi tranquilo, um Flamengo que foi sereno, não foi aquela equipe um pouco assustada, né, oscilante, preocupada com o que deveria fazer dos tempos do Vitor Pereira. Não é que já houve uma revolução, uma transformação, não é nada disso, mas mudança de postura, mudança de alguns nomes, e, sobretudo, a mudança de expectativa. Então, um Flamengo entrou mais sereno, mais leve, e também encontrou o adversário adequado, Edu. Um time fraco, um time que não incomodou. O Flamengo, se tivesse até apertado, se estivesse até mais entrosado naquilo que pretende o Jorge Sampaoli, teria vencido por uma diferença muito... Oi, fala. O gol do Pedro. Sim, o domínio que ele teve de bola foi uma coisa assim muito bonita, muito bonita. Mas ele dominou, já fez um rolinho e com isso desmontou os zagueiros. E aí que foi a roubada de bola, não é? O Marinho, ele serve, olha só, ele cortou para o lado, para dentro e bateu. Nessa imagem é mais bacana. Parece muito fácil, né? Elástico. Olha lá, quer ver? Parece um elástico que ele fez. Aí, pronto, no canto direito do goleiro. Então, esses 2-0 mostraram já como seria tranquila. E tanto que justifica a nossa tela de agora há pouco. Essa primeira apresentação
sob o comando do São Paulo. O São Paulo que depois, no segundo tempo, fez várias alterações, entraram Matheus França, o Rodrigo Caio, o que mais? O Wesley também entrou, não foi no segundo tempo, estou tentando lembrar entrou aqui. Bem o Wesley, hein? O Cebolinha. Entrou o Everton Ribeiro, e que de fato eu não tinha reparado na hora do gol. Eu falei, mas o que o juiz deu? Impedimento não é? Algum lance estranho? Mas foi depois bem observada a falta, em que o Flamengo teve uma tarefa fácil, né? Pegou um adversário sem nenhum histórico, sem nenhuma tradição. E, deixa eu te contar uma coisa, já que esse aqui é o horário dos fortes, é o horário em que a gente pode trocar, bater um papo, eu tenho na minha frente, isso é bom o fã de esporte saber, ó. Na minha frente eu tenho o meu celular, que tem um programa, que aqui a gente conecta aqui, ali, não sei o quê, e faz com que fosse uma câmera, né? Para que eu veja, que eu apareça no vídeo. E aqui o computador, o laptop, que eu vejo a nossa tela. Bem, enquanto estou falando com você aqui agora, pintou uma chamada, eu te pago uma pizza, se você souber quem é que está me chamando neste horário, e sabendo que estamos no ar. Ele adora ligar pra gente. De novo. Paulo Soares, o amigão. É isso? É claro. Ei, ele amigão. sabe que estamos no ar, ele nos acompanha e ele liga achando, como já aconteceu tantas vezes, achando que vai fazer barulho e vai me atrapalhar. Dessa vez não, Paulo Soares. Continua assistindo a gente aí. Quando eu sair do ar, eu ligo para você. O Antero aprendeu a botar no silencioso. Quando saiu a escalação do Flamengo, a grande contestação, né, era em relação ao Marinho e o Vidal, que são dois jogadores que têm história com o Sampaoli, né, e que ele deu um voto de confiança, deu moral no jogo de hoje. E o Marinho foi bem, né, galera? O Marinho participou aí dos gols do Pedro, o Pedrão, não adianta se queixar, o Pedro vai marcar, ele é um deboche, né? Sensacional a participação do Pedro no jogo, né? Gabigol também fazendo uma boa partida. O Flamengo jogou bem, né? Resumindo a história, o Flamengo jogou bem. Pegou um adversário limitado, muito limitado. Porém, o Flamengo, há pouco tempo, enfrentou também equipes bem fraquinhas, bem limitadas, e era um sofrimento, né? O Flamengo perdeu para Alcas, o Flamengo perdeu para Maringá, o Flamengo passou sufoco em vários jogos. Então, realmente, há uma transformação, né, na atitude, no comportamento, no comprometimento dos jogadores, e é óbvio que a presença do Sampaoli também influencia nisso. É um novo treinador, um treinador muito respeitado, que não teve muito tempo para colocar as suas ideias, mas ele tem ideias muito parecidas, às vezes, com a do Vitor Pereira. Colocou hoje um time, né, com 3 zagueiros, né, um jogo posicional, que é o estilo de jogo que ele gosta. Então, é isso. E ele tá com moral com a galera. Olha aqui, ó. Olha aqui. Passando só para avisar, a Cida dizendo: sou Sampaoli desde bebezinho. Beijo, João. Beijo, queridas. Então, a primeira impressão foi boa do Sampaoli. É isso, galera? Vocês gostaram do que viram hoje no Maracanã, né, que recebeu um público pagante de aproximadamente 48 mil pessoas, é isso? 48 mil pessoas. Gostaram do que viram lá no Maraca, do Sampaoli, da primeira impressão dele no comando do Flamengo? Tem um jogo já bom no próximo domingo, hein? 11 da manhã contra o Internacional, lá no Beira-Rio. É uma partida já de um nível de exigência bem maior. Vai ser interessante esse jogo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Matheus Gonçalves não entrou mais, o garoto é espetacular também. Edjane está dizendo isso aqui. É verdade, já com o Vitor Pereira, ele vinha perdendo um pouco de espaço. Eu não sei o que aconteceu. E hoje o Sampaoli hoje tirou inclusive espaço do Matheus França, né? Que vinha jogando muito bem. Ele, para colocar o Marinho, que é um cara que ele conhece e que se adapta bem ao estilo de jogo dele, e com ele viveu uma grande fase, ele tirou o Matheus França do time. Eu achei um erro, porque o Matheus França vinha jogando muito bem. Gabriel Barbosa tem que beijar a chuteira do Pedro. Eu acho que eles podem atuar juntos perfeitamente. Ficou provado isso. E um completa o outro. Um completa o outro.
Eles, inclusive, se procuram muito durante o jogo. É uma questão ali do Sampaoli ajustar isso. Ele tem muitas opções no elenco, mas eu acho que nós temos que respeitar, né, o que representa o Gabigol, o que ele já fez. A fase é do Pedro. O Pedro realmente não dá para mexer com o Pedro. O Pedro está iluminado e está jogando demais, né? Não adianta se queixar. O Pedro vai marcar e continua marcando. O Flamengo fez uma das suas piores partidas dos últimos anos jogando contra o Maringá no Paraná. Aí no domingo já foi uma outra coisa. Bem diferente. E hoje foi melhor ainda. Ou seja, o Flamengo está crescendo, o Flamengo está se recuperando, mas isso deixa uma situação muito clara no ar, né? Não estava acontecendo um envolvimento, um comprometimento tão grande assim quando o Vitor Pereira era o técnico. Os jogadores gostavam do Vitor Pereira? Sim. Havia um bom relacionamento entre eles? Sim. Mas a coisa não estava fluindo. Os caras não estavam conectados. Aliás, eu não sei porquê, tem essas coisas, essas manias do mundo do futebol. Mas agora, depois do jogo do Maringá, né, depois daquela derrota forte, o Flamengo mudou completamente. São 2 jogos diferentes do Flamengo, que se ficar assim é um time bem competitivo. O Gerson jogou muito hoje. Estreou, rapaz, depois de tanto tempo. Depois de alguns meses, uns 4 meses. O Gerson acabou estreando no Flamengo. Já tinha jogado bem domingo, né? Contra o Coritiba no Maracanã. E hoje a primeira partida do Sampaoli, que é um técnico que gosta muito dele, que deu moral para ele, que o levou para o Olympique de Marselha. O Gerson realmente fez um bom jogo, né? Isso aí é importante. Olha aqui. É incrível que um cara como o Gabigol não sabe dar um drible. O Pedro, por outro lado, sabe abrir espaço com passes rápidos e dribles curtos. Eu acho que é o seguinte, gente. Eles são jogadores diferentes. Eles são jogadores diferentes. Mas jogadores que se completam. Jogadores importantes, jogadores históricos do Flamengo. Principalmente o Gabigol tem mais história que o Pedro no Flamengo. O Pedro é mais técnico. Mas os dois têm um potencial de artilharia muito parecido, tanto é que no ano passado os dois fizeram aí 29 gols, né, cada um na temporada. Então, realmente, eles são diferentes, mas os dois têm muito valor. É que o Pedro está numa fase excepcional e o Gabigol está procurando se recuperar, né? O Gabi não vinha jogando bem nessa temporada. O Cebolinha ainda não emplacou. Não emplacou. Não é questão nem de pegar leve e de pegar pesado. É uma questão de ser justo, de analisar ele até o momento, pelo que ele custou, 14 milhões de euros, pelo que ele já jogou, pela fama que ele tem, pelo status que ele chegou no clube, ele ainda não deu em nada. Realmente, o Cebolinha pode até dar, né? Pode até vir a crescer, ajudar. Acredito que com o trabalho do Sampaoli ele cresça, mas até o momento o Cebola não rolou não, hein? O sampaolismo vai começar. É dinizismo para lá, é sampaolismo para cá. O Sampaoli é um cara que tem história no futebol, né? Já fez trabalhos importantes, é um cara muito experiente, com muito nome internacional, é um treinador respeitado e ele é um cara que realmente pode liderar esse elenco do Flamengo de uma forma que a equipe se comprometa a ajudar o treinador. E isso é um ponto chave nesse processo, como eu venho falando aqui. E vamos falar da estreia do Sampaoli pelo Flamengo, hein? Sampaoli estreou, ficou no lado do campo, gritando, pulando. Piperno já tá fazendo careta. Por que você já tá fazendo careta? Eu não posso falar, você já começa a fazer careta. Você tá contando, dá a impressão que é do Real Madrid. Claro que não. Você nem deixou eu falar. Eu só tô falando que ele estreou, eu tô falando que ele gritou pra caramba do lado do campo. E eu ia falar, antes de olhar a sua ironia, eu ia falar, o Flamengo fez 2-0, jogou razoavelmente bem no primeiro tempo contra um time fraco. O segundo gol do Pedro, os caras marcam pior que na minha pelada. Nossa Senhora. Sério, o gol é ridículo. Os dois marcadores marcando ele dá um toque de nada na bola, os dois ficam e ele faz o gol. E o goleirão também aceitou.
Mas, no segundo tempo, o Bruno, achei que jogou mal. Sim. Eu queria, antes de falar... a escalação, como foi que você ficou quando você viu a escalação? Quando eu vi a escalação, eu já falei, vai dar merda de novo. De novo. Quando eu vi a escalação, eu falei... Eu gosto de ver a cavalaria. Quando eu digo, você podia o sucesso. Marinho do lado contrário. Botou o Marinho, botou o Vidal um pouco mais adiantado. Os caras que ele conhecia, que ele joga. Sim, claro. É isso. O Marinho com ele até parecia jogador de futebol. Verdade. Quando ele estava no Santos, ele foi considerado o melhor jogador do Brasil e chegaram a pedir para a seleção brasileira o Marinho. Que até então o maior mérito era ter falado um palavrão numa transmissão. Chegaram ao absurdo de pedir o Marinho na seleção. Isso é verdade. São Paulo. E jogou. E hoje ele deu os 2 passes, tá? Ele deu assistência para os 2 gols do Pedro hoje, o Marinho. Pode ser que o São Paulo recupere o Marinho. O que falar da estreia do São Paulo? Realmente o adversário é muito fraco, né? Perdeu pro Racing na estreia, perdeu agora pro Flamengo e foi uma vitória muito tranquila, então é difícil, né, ter uma avaliação. Dá para ver, assim, alguma ideia. No próximo jogo provavelmente ele vai trocar, porque ele mexe bastante no time, mas ele colocou 3 zagueiros, Marinho bem aberto na direita, Ayrton Lucas bem aberto na esquerda e pelo meio ali Thiago Maia, Vidal, Gerson até com mais liberdade para encostar no Gabigol e no Pedro. Então foi essa a primeira formação. Essa formação que você está falando, Bruno, acho que ele assistiu o jogo do City à tarde, não? Pode ser. Porque é igualzinho. O City estava com... Era até 4 zagueiros. O Stones de volante, às vezes 3. Ficou a Kanji, o Rubem Dias e o Ake. Mas o Flamengo ele ganhou com muita facilidade. Será que ele vai adiantar um pouco o Gerson? Eu acho que sim. O Gerson hoje até era o mais avançado do mundo. Então. Gerson, ele falou na coletiva de apresentação dele que ele, quando ataca, ele fica com 3, 2 e 5. Ele gosta de ter 5 ali. O quinto era o Gerson. Era o Marinho, o Ayrton Lucas pelos lados, o Gabigol, o Pedro e o Gerson era o quinto que chegava ali na frente, mais que o Vidal e o Thiago Maia. Então, lá no Olympique de Marseille, ele também usava o Gerson mais avançado, não usava o Gerson ali como um volante, como o Gerson já jogou muitas vezes no Flamengo. Então, foi um jogo tranquilo, a gente vai ter uma melhor avaliação com o tempo. Depois ele mexeu no time, mexeu na formação, quando ele trocou 3 de uma vez, ele botou o Everton Ribeiro, botou o Cebolinha e botou o Wesley, lateral, aí tirou o Fabrício Bruno, tirou o próprio Marinho e tirou, agora não me lembro o outro que saiu, acho que foi o Gerson, mas aí ele mudou a formação que o Everton Ribeiro veio jogar por dentro, ele soltou o Wesley de lateral para fazer o lado do campo quando o time atacava, aí o Ayrton Lucas ficou um pouquinho mais, o Cebolinha passou a fazer o lado esquerdo, enfim, ele começou a fazer observações. Eu gosto do São Paulo, é um bom técnico, mas ele vai mexer bastante no time, ele vai usar jogadores mais fortes fisicamente, ele gosta... Que é bom que o Brotel vai saber que todo mundo vai jogar, né? Que ele vai rodar, né? Vai rodar e vai usar gente quem não estiver tão bem fisicamente vai perder espaço. Então, ele colocou aos pouquinhos as ideias dele. Acho que para o jogo no final de semana ele vai fazer mudanças, ele vai trocar jogadores. Então vai ser assim, é essa maneira que ele trabalha. Eu acho um ótimo técnico, acho um técnico um dos melhores da América do Sul. Mas a escalação foi meio doida. Foi uma formação que ele utilizou alguns caras que são muito contestados. Foi assim, foi um 3-5-2, 3-4-3. Mas parecido com o que o Vitor Pereira fez algumas vezes. O desenho era parecido com o que o Vitor Pereira usou, não era muito diferente, não. 3 zagueiros, o ala pela direita era um atacante, ele já fez isso com o Cebolinha, o Vitor Pereira fez. Já fez também com o próprio Marinho. O Marinho já fez, hoje o Marinho na direita, o Vitor Pereira. Mas ele botou Thiago Maia, Vidal e Gerson. Ele botou 3 volantes, né? Se a gente for pensar como volante. Por isso que eu perguntei, será que ele vai botar o Gerson mais avançado? Será que ele vai recuperar o Gerson meia? Porque o Gerson jogava de meia no Fluminense. Quando o time atacava, o Gerson avançava bastante. É possível. Na cabeça na cabeça nossa, se você fala 3 volantes, não pode falar. Mas se pensar, 3 jogadores de meio campo, cara. 3 jogadores de qualidade de meio campo. No Olympique o Gerson jogava bem. Não, são 3 caras de qualidade. Se você falar assim, são 3 caras com a bola no pé, sabe o que faz, não é cabeça dura. Sim. Né? E em algum momento até saber roubar bem a bola. São 3 caras de... tá acabando esse negócio. Na cabeça do São Paulo e do Vitor Pereira, dos treinadores estrangeiros, eles não tem esse negócio que é pro volante. Quando eles botam, são jogadores de meio campo para eles. Nós que analisamos a qualidade e a posição dos caras, mas são jogadores de meio campo. Mas eles têm posição. Tanto que a gente sempre fala que o treinador pergunta onde o jogador prefere jogar. Eles são volantes. Aqui no Brasil ainda tem essa. Na Europa os caras estão formando jogadores de meio campo. Encostou bem no ataque. Dava, às vezes, até bem perto do Gabigol. Pedro mais na área. Às vezes o Gerson até na mesma linha que o Gabigol. Por isso que eu perguntei se ele quer recuperar o Gerson de meia. Porque hoje o Gerson foi mais meia que volante. Sim, foi. Na minha opinião. O time atacava e atacou quase o tempo inteiro. Porque o Flamengo hoje tinha o domínio total. Não foi nada espetacular, mas também é um começo de trabalho. Um dia só que treinou com todos os jogadores, que foi ontem. Montou um time diferente, acho que sob medida para o adversário frágil.
o Marinho jogando ali muito mais como um ponta do que como um ala, porque tinha muito poucas obrigações defensivas. Muitas vezes o Fabrício Bruno cobrindo aquele setor, quase formando uma linha de 4 alguns momentos ali, com o Davi Luiz, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, e o Marinho mais avançado. Deu 2 assistências o Marinho, né? Primeiro gol, passe do Marinho na batida de falta e o Pedro se antecipando. Segundo, a recuperação muito boa do Thiago Maia, que apertou, recuperou a bola, e o Marinho deu passe para o Pedro fazer uma bela jogada ali, finalizando com muita categoria para fazer 2-0. Poderia ter sido o placar maior, mas deu para o gasto. O Flamengo fez 2-0, conseguiu aí a vitória, 3 pontos na conta. Agora vai jogar contra o Racing só em maio na Argentina, que deve ser o jogo mais difícil. Se não perder o jogo lá, eu acho que dá até para ganhar do Racing. Eu acho que o Racing não vive um grande momento. Nos 3 últimos jogos perdeu 2 partidas consecutivas, embora o técnico tenha, o Fernando Gago tenha poupado alguns jogadores. Teve o clássico no fim de semana contra o Independente, fora de casa, empatou 1-1, mas o Racing não vive uma fase das melhores, eu diria. Vejamos até maio como é que vai estar o momento do time, né? Um jogo que o Flamengo pode conseguir um bom resultado lá. Não será nenhum absurdo se o Flamengo até lá evoluir e conseguir uma vitória. Mas o empate lá, vencendo em casa, vencendo o Alcas e vencendo fora depois, o Alcas é no Rio de Janeiro, né? O Nublense lá no Chile, ele pode fazer 9 pontos, com agora 12, se classifica, não vai ter problema nenhum. A escalação foi diferente, mas assim, a gente vê que o torcedor, muitos não se adaptaram ainda, né? O que aconteceu com o Vitor Pereira, né, um técnico que coloca o time para jogar, informações assim, pouco comuns, sistema de jogo, variação, trocas, isso vai acontecer direto também com o Jorge Sampaoli, gente, não se iludam. Vai ser a mesmíssima coisa, porque são técnicos que têm semelhanças aí na forma de pensar, de agir com relação a isso. Então, não tem sentido nenhum as pessoas imaginarem que o Sampaoli vai ser muito diferente do Vitor Pereira nesse aspecto que eu estou me referindo, que é mudar o sistema de jogo, trocar jogadores, revezar, não repetir escalação, né? Hoje entraram ainda o Wesley no lugar do Vidal. Estou muito bem o Wesley, muita personalidade, então aproveitou bem ali o fato de ter um adversário que não era tão, digamos, desafiador, criou boas jogadas. O Everton Ribeiro entrou bem no jogo, ter feito esse gol para mim mal anulado, uma jogada muito boa, recuperação de bola dele, tocando no Gabigol, que já acionou o Pedro, chamou a marcação muito bem o Gabigol, o Pedro sinalizou para ele, correu para a esquerda, arrastou 2 jogadores adversários, e o Everton Ribeiro pela direita entrou, fez o gol com a perna direita, e bizarramente o VAR interveio para que o árbitro anulasse o gol, e ele viu do lado, estava do lado do local onde foi feito o desarme, e não achei falta não, mas enfim. O Everton Cebolinha entrou no lugar do Fabrício Bruno, eu acho que errou mais do que acertou, não teve uma jornada muito feliz. Rodrigo Caio entrou no lugar do Davi Luiz, ainda teve o Matheus França no finalzinho no lugar do Pedro, né? Eu esperava o Matheus França titular, possivelmente contra o Inter domingo ele vai começar a partida entre os titulares no jogo do Campeonato Brasileiro, na estreia do Sampaoli pelo Brasileirão em Porto Alegre. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo, a imprensa esportiva falando sobre a estreia do técnico Sampaoli e também da vitória do Flamengo na Libertadores da América por 2-0. E a próxima partida do Flamengo agora é na Argentina contra o Racing. O Flamengo, quer dizer, no caso, próxima partida da Libertadores, no caso, contra o Racing. O Flamengo, se empatar ali na Argentina já é um bom negócio, porque depois tem um jogo de volta no Maracanã. E aí tem que vencer. E o Flamengo agora vai enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, partida essa que vai acontecer em Porto Alegre. E aí, meu amigo, nós vamos ver como que o time do Sampaoli vai jogar. Nós sabemos que cada jogo ele costuma mexer no time, ele costuma armar o time para o adversário, né? Para jogar contra o adversário. Então vamos ver o que ele vai fazer para essa partida. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.